E o cenário político brasileiro continua pegando fogo. Dessa vez o protagonista foi o Partido Novo, que resolveu apresentar uma queixa-crime contra o Lula. A acusação: terrorismo, onde na Procuradoria-Geral da República. Eu vou explicar isso aqui para vocês nesse editorial. Vem comigo. Partido Novo, apresenta uma notícia-crime contra Lula na Procuradoria-Geral da República, por discurso que prometeu mais doações à UNRWA. Pessoal, a UNRWA é um braço da ONU, é uma instituição da ONU, um braço da ONU, que foi acusado, tanto pelo governo israelense quanto pelo governo americano, de ter participado diretamente dos ataques terroristas do Hamas. Todos os países ricos e democráticos negaram continuar mandando dinheiro para essa agência depois de ter descoberto uma coisa tão grave. Lula, pelo contrário, prometeu aumentar os recursos para essa agência, que já ficou demonstrada ser vinculada ao próprio grupo Hamas. O Partido Novo apresentou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por causa de um discurso que ele prometeu que o governo brasileiro aumentaria as doações para assistência aos refugiados da Palestina no Oriente Próximo, a UNRWA. A representação foi protocolada na sexta-feira pelo Diretório Nacional do Partido e teve como base um discurso feito por Lula durante visita à Embaixada Palestina em Brasília no dia 8 de fevereiro. Vamos lá, nós temos 2 pontos a analisar. Primeiro ponto, da sinalização mundial. O Brasil foi apequenado, o Brasil se tornou mais um anão diplomático, um anão no mundo, por causa dessas ações do Lula. Sabe, os países que visam a democracia, que buscam democracia, suspenderam totalmente a doação de dinheiro ou financiamento dessa agência da ONU. Por causa disso, ou seja, eles participaram efetivamente. Está circulando nas redes sociais um vídeo onde um dos funcionários da agência estava fazendo o sequestro de pessoas no dia fatídico que aconteceu os atos lá em Israel, os atos terroristas. E agora o Lula vem e promete financiar, bancar essa instituição. E é por isso que o Partido Novo entra com esse pedido na Procuradoria-Geral da República. Na prática, a gente sabe como são as coisas, nos fatos, e como são as narrativas. A Procuradoria-Geral da República acabou de ser indicada pelo Lula. Você acha mesmo que a Procuradoria-Geral da República vai assumir uma bronca dessa e seguir com uma notícia-crime contra o Lula? Pois é quase impossível isso ter andamento, é quase impossível ter uma continuidade em relação a esse pedido, mas mostra que o Partido Novo está com coragem para enfrentar com uma verdadeira oposição. Outro assunto que a gente precisa discutir aqui, que é muito importante, é uma matéria do jornal Metrópolis. Bolsonaro mirou mídia internacional ao marcar ato na Paulista em 25 de fevereiro. Eu já tinha até manifestado isso aqui com vocês. O ex-presidente Jair Bolsonaro mirou a imprensa internacional ao marcar uma manifestação em seu desagravo na Avenida Paulista, em São Paulo, para o dia 25 de fevereiro. A interlocutores, o ex-presidente brasileiro admite que escolheu a data por ser na mesma semana em que ocorrerá uma série de eventos do G20, na capital paulista. Na segunda-feira, dia 26, dia seguinte ao ato de Bolsonaro, por exemplo, acontecerá na capital paulista uma reunião de presidentes de bancos centrais do G20. Na quarta-feira e quinta-feira da mesma semana, haverá também em São Paulo uma reunião com os ministros da Fazenda e da Economia dos países do bloco. Vamos lá, só para você entender. Essa data foi escolhida especificamente. Por que o Bolsonaro não fez antes e deixou para essa data? A imprensa internacional em peso vai estar para fazer a cobertura do G20. E é lógico, o jornalista quer um furo, quer passar o furo de reportagem para os seus países de origem. E se tiver 1 milhão de pessoas lá na Avenida Paulista, isso vai chamar muita atenção. Outro ponto que a gente precisa discutir aqui, que é muito importante, é que a adesão de governadores já começa a acontecer, falta manifestação
de alguns ainda, que está demorando muito a se manifestar, mas que surpreendeu muito ainda, foi o Jorginho Melo de Santa Catarina. O Jorginho Melo tinha uma viagem marcada, já definida, para Dubai. Uma viagem que foi até remarcada porque teve as chuvas lá em Santa Catarina. O Jorginho Melo resolveu antecipar a viagem, o retorno da viagem, para estar ao lado de Bolsonaro participando desse evento. O que faz com que o Jorginho Melo ganhe alguns pontos ali com o seu eleitorado. Matéria do jornal Razão: governador de Santa Catarina muda de ideia e decide participar de ato com Bolsonaro em São Paulo. Jorginho antecipará o retorno da viagem aos Emirados Árabes Unidos para participar do ato em apoio a Jair Messias Bolsonaro em São Paulo. O governador de Santa Catarina não iria ao ato pela democracia por conta de uma missão oficial em Dubai, mas ele conseguiu, mesmo com o apoio dos membros de Dubai, lá dos setores que ele ia participar, a antecipação de algumas reuniões e vai retornar antes para estar participando do evento, participando do ato. Vamos lá, outra matéria que eu trago para vocês aqui, matéria da Carta Capital. Essa é interessante para vocês verem, assim, uma certa disparidade entre a postura tomada de alguns espectros de partidos políticos em relação à direita. O Supremo Tribunal Federal rejeita uma denúncia por peculato contra ex-deputado federal do PT. Peculato é roubo mesmo, é furto, tá? Quando a pessoa é funcionário público, o furto de funcionário público recebe o nome de peculato. Sabe, até para blindar um pouco os funcionários públicos, políticos, para não falar, não, ele roubou, é ladrão. Então eles falam, não, ele cometeu peculato. Mas é a mesma coisa. Mesma coisa. Então presta atenção. O Supremo Tribunal Federal rejeitou por unanimidade uma denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-deputado federal Sérgio Nóbrega de Oliveira. Por unanimidade, inclui aqui o Alexandre de Moraes. E também o ex-secretário parlamentar, a ex-secretária parlamentar Camila Lourdes Pascoal, por peculato. Tá? Segundo a denúncia oferecida em 2017, o então parlamentar teria mantido Pascoal em um cargo comissionado entre 2013 e 2015, sem a prestação do serviço. Vamos lá. O parlamentar do PT, lá de 2013 a 2015, olha quando isso aconteceu. Ele tinha uma funcionária contratada que nunca apareceu lá. E ela recebia os salários perfeitamente. E aí, a Procuradoria-Geral da República entrou um pouco depois, né, em 2017. De 2013 a 2015, ele cometeu o peculato. Somente em 2017, a Procuradoria-Geral da República ofereceu a denúncia. E agora, em 2024, o Supremo Tribunal Federal resolve julgar o ato. Lógico que condenaram, né? Mãos duras, igual ao que acontece com os atos do 8 de janeiro, certo? Errado. O relator Gilmar Mendes sustentou que a acusação não indicou qualquer elemento a demonstrar que Nóbrega tinha conhecimento da alegada situação irregular. Disse também que um ex-secretário parlamentar do denunciado afirmou em depoimento que era ele o responsável por atestar a frequência dos colaboradores no gabinete, inclusive de Pascoal. Então o que o Pascoal, deputado do PT, disse? Olha, eu não sabia que eu pagava para ela com as verbas parlamentares e que ela não trabalhava. Então, durante 2 anos, essa funcionária do deputado nunca apareceu para trabalhar e o deputado não sabia. Por quê? Porque era um outro assessor do deputado que fazia as contratações e ele nunca contou para o deputado o que acontecia. Sabe o Alexandre de Moraes, punhos de ferro? Acompanhou o relator. O Alexandre de Moraes, dos 17 anos de prisão, para quem, sabe, às vezes nem lá dentro estava, 17 anos de prisão, pois é, votou aqui para que esse ex-deputado do PT tivesse a sua absolvição. Qual é o motivo? Ele não sabia de nada. Pois é, deu para você conhecer bem o Brasil como ele é, né? Vamos lá, e antes que alguém venha me encher o saco, a matéria é do site de extrema esquerda, a Carta Capital, tá bom?
Só para deixar claro para vocês, tá certo? E aqui eles estão contando, vangloriando, ai que bom, o meu petistazinho tá livre agora por causa do STF, tá? Só para deixar claro para vocês. Ainda falando sobre o assunto aqui, matéria do portal R7, tá, pessoal? É o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele negou um pedido de afastar ele próprio do processo de um dos réus pelos atos do 8 de janeiro. No pedido, o homem afirmou que Moraes demonstrou em suas redes sociais ser contrário a quem é pró-Bolsonaro. Vamos deixar muito claro uma coisa. Bolsonaro, ele não é, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, ou melhor, o ministro Alexandre de Moraes, em relação ao Bolsonaro e os bolsonaristas, ele não é contrário. Ele é quase que um inimigo declarado. E um inimigo declarado, ser o julgador, é o mesmo cara que julgou o caso do PT aqui agora, que absolveu porque ele não sabia. Que julga uma senhorinha de 60 anos que, segundo ela, chegou depois do que os atos estavam acontecendo. Pois é. É o Brasil, né? É o Brasil. E aí, nesse caso aqui, o próprio ministro Alexandre de Moraes decide se ele é parcial ou imparcial. Você recorre dele para ele mesmo. Brasil, né? Vamos lá. Outra matéria aqui do Conexão Política. Pesquisa encomendada pelo Palácio do Planalto, repito, encomendada pelo Palácio do Planalto, diz que Lula tem 62% de aprovação. Muito pouco. Sinceramente, eu acharia que o Lula é melhor que Bukele. Que tal? 83%, 87% de aprovação. Afinal, é o Lula, gente. Sendo pesquisado por uma encomenda que ele mesmo encomendou. É óbvio que 62 está muito pouco. Sabe, o Brasil hoje é o país das narrativas. O Brasil hoje é um país que, sinceramente, no fritar dos ovos, a gente não sabe nem mais no tipo de pesquisa, no que a gente pode acreditar. É literalmente muito tensa toda essa situação. Tá, mas enfim, a gente ainda tem que estar aqui, né? A gente tem que falar sobre o que está acontecendo, tá certo? É isso, pessoal. Grande abraço, espero que vocês tenham gostado do editorial. A gente volta daqui a pouquinho com mais conteúdo para vocês. Grande abraço.